Os desenvolvedores são os responsáveis por produzir os jogos que jogamos. O termo desenvolvedor pode ser usado tanto para se referir a um indivíduo profissional que trabalha como desenvolvedor de jogos, quanto a todo um estúdio que faz o mesmo. Mas você sabia que existem diferentes tipos de desenvolvedores? Neste vídeo, será explicado o que é um desenvolvedor e quais as diferenças entre os tipos de desenvolvedores. Com a exceção dos desenvolvedores indie, os desenvolvedores não publicam seus jogos. Essa tarefa é com a publicadora, que também detém os direitos autorais. O desenvolvedor trabalha para a publicadora e entrega os direitos autorais de sua obra em troca de investimentos em infraestrutura, coisas que muitos desenvolvedores não possuem. Quanto às tarefas como a escrita do roteiro, ambientalização, artes conceituais, modelagem, programação, dublagem ou qualquer outra parte técnica, é com os devs. A publicadora fica encarregada com apenas o financiamento, a distribuição e o suporte aos jogadores. A indústria de jogos é um setor enorme da indústria do entretenimento, tão grande que existe uma variedade de contratos entre pessoas que trabalham nessa área. Foram criados diferentes tipos de desenvolvedores para atender cada demanda e concorrer por espaço no mercado de diferentes maneiras. O primeiro e menos comum é o desenvolvedor primário, conhecido na gringa como First Party. Esse tipo de estúdio desenvolvedor está diretamente vinculado à empresa responsável pelo console, pois trata-se de um estúdio que constitui como uma empresa subsidiária da empresa do console. Por haver um vínculo direto entre a empresa responsável pelo console e o dev primário, não há uma empresa publicadora servindo como intermediária, pois a própria empresa responsável pelo console já cumpre a função de publicadora. Os desenvolvedores primários são muitas vezes primários desde suas fundações como estúdio e sempre desenvolvem jogos exclusivos. Exemplos de desenvolvedores primários são Polyphony Digital, desenvolvedora de Gran Turismo e subsidiária da Sony Computer Entertainment Japan até o ano de 2005, quando passou a ser propriedade da PlayStation Studios. Santa Monica Studio, desenvolvedora de God of War e subsidiária da Sony Interactive Entertainment até o ano de 2005, quando também passou a ser propriedade da PlayStation Studios. Já no lado do Xbox, temos a notável Turn 10 Studios, desenvolvedora da Forza Motorsport e subsidiária da Microsoft Game Studios, agora conhecida como Xbox Game Studios. E no lado vermelho da força, temos a Nintendo EAD, desenvolvedora de Super Mario Kart e muitos outros exclusivos da Nintendo. EAD é sigla para Entertainment Analysis and Development Division. Apesar dos desenvolvedores primários desenvolverem somente exclusivos, eles podem também auxiliar o desenvolvimento de jogos não exclusivos, que estão sendo desenvolvidos por outros desenvolvedores. Um desses jogos é Flower, disponível tanto para os consoles da Sony quanto para Windows e iOS. Desenvolvedores primários podem também mudar de lado, como é o caso da Bungie, desenvolvedora de Halo, que passou a ser propriedade da Sony Interactive Entertainment em 2022. Por outro lado, Bungie nem sempre foi propriedade da Xbox Game Studios, pois ela não foi fundada como tal forma, tendo sido adquirida pela Microsoft no ano 2000. Ser um desenvolvedor primário possui suas vantagens. Por não possuírem contratos com empresas concorrentes de sua empresa-mãe, o desenvolvedor primário desfruta de maior confiança. Tal confiança lhe garante os melhores kits de desenvolvimento, assim como também uma documentação mais detalhada sobre o hardware do console para o qual está sendo desenvolvido o jogo. Desfrutam também de maior respeito, o que lhes garante melhores condições de trabalho, o que inclui privilégios como prazos de entrega maiores e ou flexíveis, ambientes mais espaçosos e confortáveis, estações de trabalho mais poderosas, liberdade artística e menos intervenções, menos supervisão, pagamentos mais generosos, maior participação nos ganhos, dentre outras coisas. No entanto, o desenvolvedor primário também possui suas desvantagens. Por estar vinculado a um contrato restritivo, o desenvolvedor primário desenvolve jogos somente para um público específico. A gama de jogadores em potencial é menor,
E em caso do jogo ir mal nas vendas, o prejuízo no bolso será grave, pois não haverão outros jogos de outros nichos para aliviar. O segundo tipo, e também relativamente comum, é o desenvolvedor secundário, conhecido na gringa como second party. O desenvolvedor secundário desfruta de alguns benefícios que o desenvolvedor primário desfruta, mas sem ser de fato um desenvolvedor primário. Sua maior diferença em relação ao desenvolvedor primário é o fato dele não ser subsidiário da empresa responsável pelo console. Apesar disso, o desenvolvedor secundário continua desenvolvendo somente exclusivos. Nesse caso, há uma empresa publicadora atuando como intermediária numa associação com o desenvolvedor. Essa associação é como produtora. Mesmo quando a empresa do console publica, quem realmente detém os direitos autorais é a publicadora. A empresa responsável pelo console está, na verdade, fazendo um licenciamento. Ambas as empresas fornecem equipamento e dinheiro para o desenvolvedor secundário, porém de maneiras diferentes. Desenvolvedores secundários podem ou não se tornar terceirizados ou primários, a depender de suas decisões. Para se tornar terceirizado, é uma questão de contrato de desenvolvimento, e para se tornar primário, é uma questão de contrato de aquisição. Exemplos de devs secundários são a Naughty Dog e a Gameloft, desenvolvedores de Crash Bandicoot e Mario Power Tennis, respectivamente. Naughty Dog se tornou primária em 2001, ano em que estreou a franquia Jak and Daxter. Vantagens que um desenvolvedor secundário possui são confiança e respeito relativamente altos, o que lhes garante equipamentos relativamente bons. No entanto, recebem uma documentação limitada sobre o hardware do console que eles estão trabalhando, e essa é uma das desvantagens. Consequentemente, eles não conseguem desenvolver um jogo que tire proveito de tudo que o console tem a oferecer. Alguns desenvolvedores criaram formas inusitadas de explorar o potencial do console sem o auxílio de sua documentação. Durante o desenvolvimento do primeiro jogo de Crash, o experiente Andy Gavin criou um método para fazer o PlayStation 1 exibir mais conteúdo do que se espera de sua documentação limitada. Na maioria dos jogos, o carregamento de dados é feito ocasionalmente, durante as telas de carregamento. Coisas como texturas, informações sobre física, caixas de colisão e efeitos sonoros são armazenados na memória RAM do console. A única informação que continua sendo lida depois da tela de carregamento é a música de fundo. Por esse motivo, podemos mudar a música de Vigilante 8 e Vigilante 8 Second Offense, ao substituirmos o CD do jogo por um CD de música depois do carregamento. O jogo continuará funcionando, mas com uma música diferente, pois todos os dados necessários para o seu funcionamento já estão na memória RAM do console. Mas Andy Gavin descobriu que é possível usar o CD como uma espécie de memória RAM virtual. Assim, os dados mais importantes do jogo são constantemente lidos enquanto o jogador avança no mapa. Assim, o mapa é dividido em diferentes partes, mas somente a parte a ser exibida é carregada. Por isso, se tentarmos trocar a música dos jogos de Crash igual trocamos a música dos jogos de Vigilante 8, o jogo irá travar ao tirarmos do pause. Para os interessados em saber mais sobre como isso funciona, posso fazer um vídeo sobre esse tema em específico. O terceiro tipo, e também o mais comum de todos, é o desenvolvedor terceirizado.
é a forma mais provável na qual um estúdio começa quando é criado, dado o fato de haver necessidade de conexões entre o fundador do estúdio e pessoas-chave para que um estúdio seja fundado como já primário. A empresa desenvolvedora terceirizada pode ou não ser uma subsidiária de uma empresa publicadora. O que a faz ser uma empresa terceirizada, no contexto do desenvolvimento de jogos, é o fato dela não ser subsidiária da empresa responsável pelo console, e não desenvolver somente exclusivos. Exemplos de desenvolvedor terceirizado são Traveler's Tales, Vicarious Visions, Oricon Entertainment, Binox e Toys for Bob. Esses são os desenvolvedores dos principais jogos de Crash Bandicoot, após a franquia ter perdido sua exclusividade no PlayStation no ano de 2001. Outros exemplos são Luxoflux, Monkey Bar Games, Asobo Studio e Heavy Iron Studios. Existe um subtipo de desenvolvedor, isto é, uma subcategoria dentro de uma categoria. Esse subtipo é chamado de in-house, termo para se referir a desenvolvedores terceirizados que são subsidiários de uma publicadora. Desenvolvedores terceirizados são os menos respeitados de todos, principalmente aqueles que não são in-house. Recebem o menor investimento, prazos curtos e rígidos para entregar o jogo pronto, equipamentos básicos, documentações limitadas sobre o hardware dos consoles para os quais os jogos estão sendo desenvolvidos e investimentos baixos. Além disso, a liberdade artística do desenvolvedor terceirizado também é baixa. É possível que o motivo pelo qual os desenvolvedores terceirizados não possuem acesso a todas as informações sobre o hardware com o qual estão trabalhando seja a preocupação que as empresas responsáveis pelos consoles possuem com o vazamento de informações técnicas sobre seus consoles para empresas concorrentes, possibilitando o uso de suas tecnologias pelas empresas rivais em seus próximos consoles. Não há apenas falta de respeito com os desenvolvedores terceirizados, há também falta de confiança. Ser um desenvolvedor terceirizado pode parecer totalmente desvantajoso, contudo, eles também têm suas vantagens. O fato de não haver fidelidade com uma plataforma específica, um público específico ou nem mesmo uma empresa específica garante ampla gama de possíveis jogadores para seus jogos. Tal público variado atrai ambições. Alguns deles têm ideias inusitadas para contornar limites impostos, como por exemplo a Electronic Arts, que fez engenharia reversa no Mega Drive para escrever sua própria documentação. Isso foi feito em resposta à burocracia da SEGA para aprovar jogos de terceiros e também aos altos preços da fabricação de cartuchos. Os desenvolvedores indie são aqueles que não dependem financeiramente de uma publicadora para desenvolver e publicar seus jogos, e nem são subsidiários das mesmas. Indie é abreviação para independente. Devido a muitos fatores, os jogos indie entraram em ascensão nos últimos 10 anos. A crescente insatisfação dos jogadores com os jogos AAA, a sofisticação das ferramentas publicamente disponíveis, a adoção da arquitetura de hardware x86-64 por empresas de consoles e a distribuição cada vez mais facilitada são alguns desses fatores. Alguns exemplos de jogo indie são No Man's Sky, desenvolvido por Halo Games, e Devil Diver, desenvolvido por Mint Rocket. Como o que se espera, os desenvolvedores indie são do tipo que desfrutam de total liberdade artística, já que não há nenhuma outra empresa hierarquicamente acima deles. São também aqueles que possuem total controle sobre a jornada de trabalho, pois são eles mesmos quem decidem quando e como publicar seus jogos. Contudo, ser um desenvolvedor indie não é as mil maravilhas. Ser indie pode ser um desafio financeiro, já que suas únicas fontes de renda sustentam todo o projeto. Normalmente, eles contam com crowdfunding, assim como também com o salário de seus empregos paralelos, caso tenham. E numa situação hipotética em que o jogo indie vai mal no mercado, o prejuízo é mais sentido do que seria se o desenvolvedor não fosse indie, pois a independência financeira significa que, assim como eles são responsáveis em financiar seus próprios projetos, eles são também responsáveis em arcar com seus próprios prejuízos.
Inclusive, alguns desenvolvedores indie acabam vendendo seus estúdios, abrindo mão de sua independência. A desenvolvedora de Minecraft, a Mojang, foi um estúdio indie até o ano de 2014, quando foi adquirida pela Microsoft. Consequentemente, Minecraft não é mais um jogo indie. O mercado de trabalho no ramo de desenvolvimento de jogos é realmente uma coisa complexa. Assim como em outros, é necessário haver conexões com pessoas-chave para que o profissional consiga uma boa posição. Aqueles que não conseguem estão, infelizmente, destinados a trabalhar em empresas terceirizadas, que sofrem de falta de respeito por parte de suas superiores. Felizmente, existem as Tech Unions, cada vez mais populares entre os desenvolvedores de jogos. Uma Tech Union é um ramo do sindicalismo voltado para os trabalhadores dos setores high-tech ou tecnologias de informação e comunicação. Foi fundada justamente para combater a prática do crunch time, termo para se referir à extensão da jornada de trabalho semanal para além daquilo do que foi estabelecido pelo contrato. Quando isso acontece, os desenvolvedores são postos para trabalhar por 65 a 80 horas semanais. O termo desenvolvedor secundário ou second party é um termo coloquial. No mundo dos negócios, existem somente as empresas terceirizadas e as empresas não terceirizadas. O termo secundário é usado para fazer uma distinção entre o típico desenvolvedor terceirizado e o desenvolvedor terceirizado que, excepcionalmente, desfruta de alguns benefícios. E este foi o vídeo sobre os tipos de desenvolvedores. Muito obrigado por assistir. Caso tenha encontrado alguma informação errada, sinta-se livre para corrigi-la nos comentários. Um abraço e até a próxima!